Dados científicos informam que aproximadamente 60% dos homens e 51% das mulheres tiveram algum tipo de evento traumático, ou seja, que marcou suas emoções na vida. Sabe o que isso quer dizer? Que para cada duas pessoas que estão vendo esse vídeo agora, uma tem algum tipo de trauma, uma sofreu muito forte nas emoções e não está conseguindo se recuperar. Esse vídeo é para salvar a vida de muita gente emocionalmente. Eu vou te ensinar aqui como ter a gestão das emoções, como você pode fazer para ressignificar alguma coisa na sua vida para não deixar teus sentimentos negativos serem mais fortes do que o seu propósito, para não deixar suas emoções e os seus pensamentos guiarem suas decisões, no caso, a razão. Mas para isso, você precisa se estruturar emocionalmente. Grave isso. Para tratar o trauma, você precisa se estruturar. Preste atenção. Toda casa que é construída sem estrutura, dois problemas acontecem. O risco de cair, risco de ruir e impossibilidade de construir em cima algo novo. Você já viu casos que a casa tem um andar, só passa um tempo, o teu financeiro melhora e você fala, eu vou construir em cima, mais um andar, para fazer um quarto, por exemplo. Aí o engenheiro diz, infelizmente, essa casa não tem estrutura. Olha só que coisa forte, gente. A família pode até melhorar daqui a uns anos, mas se não tiver base, se não tiver sapata, se não tiver estrutura, mesmo que sua vida melhore, se você não conseguir construir essa estrutura na sua vida, outras coisas, outros acontecimentos podem ruir, acabar com isso. Traumas psicológicos a gente tem. Muitas coisas que passamos hoje que travam em nossas vidas têm relação ao trauma. Importante a gente saber que tem coisas que não tem nada a ver com o teu caráter, tem a ver sim com os traumas psicológicos, emocionais, impactos emocionais que fizeram você perder a força em uma área da sua vida. Trauma do grego vem da palavra ferida. E o que é uma ferida? Quando você sofre algum tipo de trauma, por exemplo, usando, uma faca que cortou o dedo, vai causar um trauma. É um corte. E isso vai gerar uma ferida, um machucado aberto. E se você colocar os remédios certos, o que vai acontecer em alguns dias ou semanas? Vai deixar de virar uma ferida e vai se transformar numa cicatriz. Luiz, mas se usar os remédios, ferramentas corretas, vai sarar e virar cicatriz? Não, não. Mesmo usando os remédios certos, mas se tiver algum problema interno, como por exemplo, tiver muito açúcar no sangue, diabetes, vai impedir que a ferida feche. Ou seja, grave isso. Se você não usar o remédio certo ou tiver algo dentro que impeça a cicatrização, a ferida fica aberta para sempre. Trauma é uma ferida aberta, não é cicatriz. O problema é a dificuldade de muita gente que tem pessoas que conseguem usar o remédio na dosagem certa para fechar essas feridas, mas preferem ficar alimentando a ferida. E ela nunca fecha. E aí vira um trauma. Tem muita gente que na vida emocional está refém de feridas abertas e tem várias formas de uma ferida ficar aberta, ruminando esse passado, por exemplo. Primeiro eu vou falar aqui do percentual de feridas abertas no ser humano. Um estudo nacional de comorbidade conduzido lá nos Estados Unidos descobriu que aproximadamente 60% dos homens e 51% das mulheres relatam ter experimentado pelo menos um evento traumático em algum momento da vida. E aí você me pergunta, o que é um momento traumático? Vou explicar aqui para você, por exemplo. Mulheres que sofreram aborto, perderam filhos. A mulher tinha um sonho de ter um filho e por algum motivo não aconteceu. Acidentes graves. Pessoa que perdeu a visão, pessoa perdeu o movimento das pernas, ficou paraplégico, tetraplégico no acidente, violência sexual, principalmente na infância, ou
em qualquer idade. Tudo isso gera trauma. Imagina uma criança que teve que passar tudo isso. Um estudo realizado pelos Centros de Prevenção e Controle de Doenças lá nos Estados Unidos constatou que aproximadamente 1 em 4 meninas e 1 em 13 meninos relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual antes dos 18 anos. 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 13 meninos relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual. Eles foram introduzidos ao mundo sexual na fase da infância, da adolescência. Gente, isso é muito sério. Porque na idade adulta, essa menina, esse menino não vão ter o psicológico equilibrado como uma pessoa que não passou por abusos ou outro tipo de trauma. Olha, mudanças drásticas na vida, fim de casamento, namorado que ficou 5 anos com você, prometeu casar-se e na semana do casamento foi embora. Um diagnóstico grave que você recebeu, mudanças drásticas na vida geram traumas. Perda das pessoas que você ama, a morte de quem você ama. Tem gente que não conseguiu levar a vida igual depois que teve que passar pela morte do pai, da mãe, do marido, da esposa. Isso é terrível. E mais, eu vou falar de uma super dor, a perda de um filho, a perda de uma filha. Só para você ter uma ideia, a única dor que não tem nome é essa perda dos filhos. Se você perdeu seu pai ou sua mãe, você é órfão. Quem perde o marido ou a esposa é viúvo, viúva. Mas quem perde um filho, essa dor não tem nome. A dor é tão única e forte que não tem nome. Você que tem seus traumas, que passou por um abuso, que passou por uma violência, você que sofreu um aborto, você que teve um acidente grave, você que recebeu um diagnóstico que aparentemente não tem cura, você que passou por uma mudança drástica na vida, você passou por um divórcio conturbado, você que perdeu alguém que amava muito. Não tem como ser humano ficarmos inteiros. E até é entendível. Mas o que não é entendível é você decidir ficar quebrado para sempre. É entendível ficar quebrado pelas situações que passamos, mas não é entendível ficar sangrando. E até é entendível ter tido o corte e sangrar, mas não é entendível não buscar cicatrizar isso. E nesse vídeo falo como a gente vai cicatrizar essas feridas, viu? Que estão abertas. Luiz, eu passei por aborto, acidente grave, violência sexual, verbal, física, emocional, passei por mudanças drásticas na vida, divórcio, um divórcio muito conturbado, perda de uma pessoa que eu amava. Muitos de nós passamos por essas situações que geram feridas, traumas nas emoções, na nossa psique. Eu quero começar te explicando uma coisa. Não adianta ter o melhor antídoto para tratar a sua ferida se você tem um agente interno que não permite fechar essa ferida. Vou fazer uma analogia aqui para você compreender melhor. Você se cortou e está passando um remédio aí no corte, mas dentro de você tem muito açúcar correndo nas suas artérias, você está inflamado. Então tudo isso e muito mais vai atrapalhar a regeneração. Então não vai permitir a cicatrização. Então você precisa saber que tem algumas coisas dentro de você que precisam ser saradas, curadas para não atrapalhar o remédio. Por exemplo, você vai tomar algum tipo de antibiótico que é o remédio que o médico te indicou e o médico deu algumas recomendações para você. Não tomar bebida alcoólica, por exemplo, e outras coisas mais. O médico sempre vai te indicar coisas que podem cortar o efeito desse remédio. Então, qual é o problema de você começar a usar um remédio nos teus traumas psicológicos? Em primeiro lugar, ver como é que você está dentro. E o que está dentro pode cortar o efeito do remédio. Então, se você quer ajudar pessoas e precisam ver esse vídeo, então compartilhe para 4 pessoas. E coloque aqui, eu quero, nos comentários, que eu vou te dar um e-book
sobre traumas bem bacana que eu preparei para você. Preste atenção. Preste atenção agora, hein? O trauma precisa virar somente uma cicatriz que vai ser um sinônimo de vitória, um sinônimo de superação na tua vida e não mais de dor com feridas abertas. Esse vídeo está te ajudando a você ter a gestão das emoções, para que você possa dominar suas emoções, porque se elas têm muita força, é por isso que algumas pessoas saem na mão, brigando na rua, por exemplo, falam que não deve. As emoções são muito fortes e elas conseguem dominar seus comportamentos. Se você não aprender a dominá-las primeiro, as emoções podem dominar os seus comportamentos. Você não pode ser refém das suas emoções. Não pode ser refém dos seus sentimentos negativos. Então, eu vou te ensinar um passo a passo para você usar o remédio nos teus traumas e realmente fazer efeitos, porque você precisa. Qual é o trauma que você precisa vencer? É um abuso sexual na infância, a perda de um ente querido, separação, pais agressivos, distantes, não te deram atenção, amor, carinho, afeto. Tem gente que perdeu os pais e pode até saber lidar melhor. Aceita melhor isso que outras pessoas que perderam um cãozinho, por exemplo. Nós somos seres diferentes. Não é que um seja mais forte e o outro mais fraco. Nada disso. Eu não estou aqui falando que você deveria aceitar. Eu estou dizendo como você deve lidar com isso. Não tem como aceitar o que você não queria, não é mesmo? Um abuso, por exemplo. Você precisa lidar com isso. Porque sua vida não acabou. Porque essa ferida se abriu, e se a ferida se abriu e agora você precisa colocar um remédio certo para cicatrizar isso. E eu falei, não basta colocar o remédio certo. Você tem que estar preparado para receber o remédio. Porque tem gente que você ingeriu, tem coisa que você ingeriu que cancela o efeito do remédio. Lembra que eu te falei? No nosso interior não pode ter nenhum resíduo tóxico, barreira que bloqueie o remédio. E eu vou te explicar agora. A pessoa está tomando aí um remédio, fazendo terapia para alguns sintomas de um trauma, mas não libera perdão. Não busca ressignificar a situação do que passou. Então, nem o medicamento e nem a terapia vão fazer efeito. Está caindo a ficha aí? Você precisa de uma libertação. E tem gente que está vivendo essa ferida aberta porque não está liberta. O antídoto não vai funcionar. E eu vou lhe dar quatro remédios, vamos dizer assim, certos. Eu vou te dar aqui 4 super dicas de remédios para seus traumas. Quero pedir mais uma vez que envie esse vídeo para 4 pessoas que precisam disso, já que eu vou te dar esses 4 remédios. Para mim, um remédio forte, viu, é a oração. Soltando com perdão. Até a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Independente de religião, você estará trabalhando a sua fé, ou acreditar no seu sistema subconsciente e inconsciente. Isso é comprovado, viu, pela neurociência. Você pode até dizer, Senhor, eu não aguento mais sentir essa dor por esse abuso na infância. Eu não aguento mais sentir vergonha por essa coisa que eu passei. Senhor, eu não aguento mais sentir essa dor por causa desse aborto espontâneo provocado que eu tive. Essa dor de ter perdido o filho, ter perdido o pai, a mãe. Essa dor do divórcio. Eu não aguento mais. Orar é indiscutivelmente necessário. O segundo remédio aliás, eu vou falar aqui, ó, Marcos Rossi é um dos palestrantes mais impactantes do mundo. É um brasileiro sem pernas e sem braços. E ele surfa, é baterista, anda de bicicleta, dirige carro, bateria de escola de samba, mergulha, escritor e muito mais. Eu fiz até uma live com ele e o que foi que ele fez? Ele ressignificou, ele pegou esse remédio que ressignifica. Porque se ele não tivesse ressignificado, com essa ausência dos braços e das pernas, ele não estaria aqui vivo.
O terceiro remédio, você pode colocar nos seus traumas, que é uma ajuda especializada, por exemplo. Terapia, palestras, cursos, treinamentos, livros, ler livros especializados naquele tema que você precisa se libertar. Ajuda especializada com médicos, psiquiatra, por exemplo. Se você é espiritual, procura pastores, procura líderes espirituais para te ajudar. O quarto remédio é ter pessoas de confiança para que você possa falar das suas emoções e daquilo que você precisa. Eu vejo que a maioria das pessoas não tem alívio emocional e por isso não controlam suas emoções, não tem a gestão das suas emoções. É porque elas não falam sobre o assunto. E por que elas não falam sobre o assunto? Tem vergonha, não querem expor o que sentem, sentem que se falarem vão se mostrar que são fracas, não tem pessoas de confiança. Você tem que matar a vergonha e encontrar pessoas de confiança. Senão, você vai continuar com esse peso e a ferida vai continuar aberta. Você precisa falar, você precisa abrir o coração. Sabe qual é a melhor pessoa para você contar o que está sentindo? Aquela pessoa que te ajuda, te acolhe, te entende e é confiável. Eu tenho certeza de que se você fizer esses 4 passos, fazer essas 4 ações, utilizar esses 4 remédios, muita coisa vai mudar em sua vida. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Se você quiser ganhar o brinde, tá, do e-book sobre traumas, coloque aqui nos comentários, eu quero, que logo vai chegar aí para você o e-book que eu preparei em especial para você. E para ganhar você vai ter que enviar para 4 pessoas esse vídeo, tá? Então ajude as 4 pessoas que precisam ouvir isso. Até a próxima.